Apocalipse, capítulo de número 2. Nessa manhã nós vamos meditar em 3 versículos da palavra de Deus. Apocalipse 2, de 4 a 5. Na carta que o Senhor Jesus envia à igreja de Éfeso, nós vamos ler versículos 4 e 5. Apocalipse 2, 4 e 5. Leamos todos juntos numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Alguns estão com sono ainda, não leram, então vou dar a você a oportunidade de ler corretamente novamente. Vamos ler todos juntos a palavra de Deus. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Oremos a Deus. Pai de amor, muito obrigado, porque o Senhor é Deus santo, Deus vivo, que fala conosco na tua palavra. Nessa manhã nós nos humilhamos diante de ti, pedimos, Deus, a iluminação do teu Espírito Santo, ó Deus, ó Pai, para compreender a verdade, ó Deus, ó Pai, que está na Santa Escritura. Deus, não me permita atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar ao coração do teu povo. E, ó Deus, que o Senhor também, Deus, ó Pai, traga consolo ao coração do teu rebanho nessa manhã pela tua palavra. Deus, alimenta-nos, descedenta-nos, fortalece-nos. E, ó Pai, que nós, de fato, não sejamos pessoas que têm um mero relacionamento formal com o Senhor, mas que o nosso relacionamento contigo seja vivo, seja abundante, seja pessoal, porque Cristo morreu por nós. Nos primeiros dias da nossa fé, Deus, ó Pai, nós tínhamos, Pai, verdadeiramente mais intensidade, intencionalidade ao fazermos, Deus, ó Pai, a tua obra. Mas muitas vezes nós vamos nos acostumando e, ó Deus, ó Pai, sem perceber, o coração esfria. E nós queremos pedir perdão ao Senhor também por isso. Fala, Deus, ao nosso coração e abençoa a nossa vida nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Meus irmãos, quando eu era jovem, um dos cânticos preciosos que nós cantávamos do Rebanhão, na voz de Carlinhos Félix, era um cântico que dizia assim: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Que cântico lindo e maravilhoso. Cantávamos, o nosso coração aquecia. E esse cântico expressa o desejo sincero de termos um relacionamento vivo e pessoal com Cristo Jesus. E aqui nessa carta tão preciosa, o Senhor faz uma advertência à igreja de Éfeso, dizendo a ela que ela precisa voltar ao primeiro amor. Esta é a primeira das 7 cartas do Apocalipse, escrita à igreja mãe das igrejas da província romana da Ásia, que equivale à parte da Turquia nos dias de hoje. João escreve essa carta da ilha de Patmos, mas quem escreve a carta não é João, é o Senhor Jesus. João somente é o amanuense do Senhor Jesus. E essas cartas são dirigidas àquelas igrejas que são da província romana da Ásia, fruto do ministério do apóstolo Paulo naquela região. Igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. 9 igrejas no total. Mas aqui são dirigidas a 7 igrejas mais robustas e mais estabelecidas daquela região. E essa igreja de Éfeso, a qual a carta é dirigida,
é uma igreja que tem aproximadamente 40 anos. Naquela cidade, na terceira viagem do apóstolo Paulo, aconteceu um grande avivamento. O apóstolo Paulo, quando pregou ali, pregou para alguns antigos discípulos de João Batista, que não entendiam muito bem o evangelho. E quando Paulo pregou, orou por eles, eles receberam o Espírito Santo. Paulo prega durante 3 meses na sinagoga, é expulso de lá pelos judeus. Então, meus queridos amigos e irmãos, ele vai para a escola de Tirano, onde prega, conforme Lucas 19, 9 e 10, por espaço de 2 anos. Alguns manuscritos antigos dizem que Paulo pregava ali 5 horas todos os dias. E ali houve um grande avivamento, porque quando Paulo pregava, toda a província romana da Ásia, diz o texto, dando ensejo a que toda a província romana da Ásia ouvisse a palavra do Senhor. Então, como fruto do ministério de Paulo, ali de aproximadamente 3 anos, nascem 9 igrejas naquela região. Mas quando Deus usa Paulo naquele lugar, Paulo é usado para curar pessoas. E grandes milagres ali acontecem, demônios são expulsos. E numa determinada ocasião, as pessoas são tão comovidas pelo avivamento que está acontecendo ali, que em praça pública, na principal praça da cidade, ainda que aquela fosse a cidade da deusa Diana dos Efésios, o povo ia na rua confessando os seus pecados publicamente. E em uma determinada ocasião, queimaram os seus livros de ocultismo, equivalendo a mais ou menos $500 mil, o valor de todos os livros que foram queimados. Essa igreja começou num grande avivamento. Mas agora nós estamos na época do imperador Domiciano. E João é levado cativo à ilha de Patmos por isso. A igreja está sendo perseguida. E o Senhor dirige essa carta à sua querida e maravilhosa igreja de Éfeso. Dirige ao pastor da igreja, mostrando que ele conduz a igreja por meio de pastores fiéis. Elogia a igreja por ser uma igreja extremamente trabalhadora. Elogia a igreja por ser zelosa na doutrina, porque não tolerou os falsos apóstolos. Elogia a igreja porque perseverou na perseguição. Elogia a igreja por causa da sua fidelidade na conduta ética, porque ela não tolerou o pecado dos nicolaítas. E termina dizendo que se a igreja de fato, experimentar da árvore da vida, que é Jesus, ela vai experimentar a vida eterna. Olhando para todos esses elogios que o Senhor faz à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, de 1 a 7, talvez qualquer um de nós diria, meu Deus, eu quero ser membro dessa igreja. Ou qualquer pastor dissesse, meu Deus, eu quero ser o pastor dessa igreja, que igreja maravilhosa é essa? Não obstante, ainda que essa igreja tivesse tantas virtudes, o Senhor Jesus a confronta de maneira forte e impactante, quando diz, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso tinha uma belíssima história, a igreja de Éfeso tinha uma belíssima doutrina, a igreja de Éfeso tinha uma grande disposição para o trabalho. A igreja de Éfeso resistia à perseguição, mas ela pegou todas as bênçãos que Deus deu e colocou no lugar do Deus da bênção. E esse é um risco que nós corremos, irmãos. Nós somos uma igreja com uma doutrina belíssima, fundamentada na palavra de Deus. Nós somos uma igreja histórica. Isso é uma bênção maravilhosa. Nós temos um templo belíssimo. Nós louvamos a Deus por isso. Deus tem sustentado a nossa igreja. Mas se nós pegamos tudo isso e colocamos no lugar de Deus, tal como a igreja de Éfeso, nós nos tornamos idólatras. E por isso o Senhor Jesus diz a ela, estou contra você, porque tu abandonaste ao primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso é a mensagem de Jesus para a igreja unida nesta manhã. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Essa é a mensagem do Senhor para o nosso coração nessa manhã. E para voltar ao primeiro amor, em primeiro lugar, você precisa reconhecer o seu diagnóstico. Para voltar ao primeiro amor, você precisa reconhecer o seu diagnóstico. Jesus diz a esta igreja no versículo 4, tenho,
porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Imagina, irmãos, uma igreja que experimentou tudo que a igreja de Éfeso experimentou. E há 40 anos atrás, na época do avivamento, os primeiros crentes daquela igreja oravam, buscavam a presença de Deus, tinham comunhão com o Senhor, tinham fome de Deus e adoravam a Deus. E porque eles invocavam ao Senhor e faziam do Senhor o seu maior amor, estudavam a palavra com afinco, estavam em reuniões de orações, em vigílias, adoravam a Deus de todo o coração, então Deus abençoou tremendamente a igreja. E como Deus abençoou a igreja caiu no pecado de olhar para as bênçãos e se esquecer de Deus. E agora o Senhor Jesus está dizendo a esta igreja de 40 anos, eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, essa é a pior coisa que uma igreja pode ouvir. Porque a igreja enfrenta muita oposição neste mundo. Ela enfrenta a oposição do diabo de todo o inferno. É uma oposição terrível. Ela enfrenta a oposição do mundo que quer desviar a igreja, afastá-la do Senhor e persegui-la. Nós, membros, enfrentamos a perseguição e a luta contra o nosso próprio pecado. Mas o pior momento da igreja é quando ela tem como seu próprio opositor aquele que deu a vida na cruz por ela. Ele diz para a igreja de Éfeso, eu estou contra você. Imagine se o Senhor dissesse isso para você. Eu estou contra você. Se Jesus disser que está contra nós, irmãos, se nós não nos arrependemos, podemos fechar a porta e ir embora para casa. Porque nós estamos aqui por causa do Filho de Deus. Tenho, porém, contra ti. E qual é o diagnóstico? Que abandonaste o teu primeiro amor. É como, meu querido amigo irmão, se um homem casado chegasse na sua festa de 40 anos de casado com a sua esposa e começasse a elogiá-la dizendo, poucas mulheres são como você. Nós estamos casados há 40 anos e você foi uma mulher que soube respeitar minha liderança nessa casa. Você foi uma mulher que trabalhou bastante dentro de casa e quando nós precisamos até fora de casa você me ajudou. Você foi uma mulher zelosa no ensino da doutrina, ensinou os nossos filhos, os discipulou na palavra de Deus quando eu estava fora. Você foi uma mulher perseverante, mesmo quando eu sofri perseguições e lutas, você não saiu do meu lado, mesmo quando nós somos injustiçados. Você está de parabéns porque você é uma mulher fiel. Eu nunca vi você olhando para nenhum outro homem ou desejando qualquer outro homem nesses 40 anos em que nós estivemos casados. Todo mundo da festa, oh, que esposa maravilhosa. Mas de repente o marido diz, eu só tenho uma coisa contra você. É que depois de 40 anos de casado, você já não me ama mais. É isso que Jesus está dizendo aqui. Depois de andar tanto tempo comigo, você já não me ama mais. Eu quero lhe perguntar nessa manhã, você ama o Senhor? Ou a sua fé se tornou mero tradicionalismo? Você ama o Senhor porque Ele te amou e deu a vida na cruz por você? Você tem um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor? Você tem fome do Senhor? Você ouve e estuda a sua palavra todos os dias? Você passa tempo em oração com o Senhor? Você invoca a presença do Senhor? O Senhor é seu amigo? Ou você pensa, como diz o cântico, nas estrelas, que o Senhor é aquele que está longe lá no céu, sem se importar comigo? Você ama o Senhor? Você conhece o Senhor?
Cristianismo, irmãos, não são meramente um corpo de verdades maravilhosas nas quais cremos. É sim um corpo de verdades maravilhosas, mas cristianismo, sobretudo, é uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus. Foi Ele quem nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. E não dá para sermos crentes se nós não temos um relacionamento vivo e pessoal com Cristo Jesus. Então hoje o Senhor te chama a fazer um diagnóstico da sua vida. Como está a sua vida de oração? Você me diria que ama o Senhor? Você tem comunhão com o Senhor? O Senhor é a prioridade da sua vida? Você ama a Jesus? Você se relaciona com Ele? Se você não tem amado, hoje essa palavra é para você. Estou contra você. Abandonaste o teu primeiro amor. Que Deus tenha misericórdia de você. Se isso tem acontecido na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? E que você nessa manhã ouça essa palavra, se arrependa do seu pecado e clame ao Senhor. Diga, Senhor, eu quero amar-te mais. Eu quero ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Volte ao primeiro amor. Para isso, reconheça o diagnóstico. Pastor, mas eu quero voltar ao primeiro amor. Como então voltar ao primeiro amor? O texto nos diz, em segundo lugar, reconheça que há remédio. Reconheça que há remédio. Versículo de número 4 ainda diz o seguinte, no versículo 5 no seu início. O 4 diz, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Versículo 5 no início, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O que Jesus está dizendo aqui, irmão? A igreja de Éfeso tinha que se lembrar daqueles primeiros dias. Quando Paulo pregou ali e eles reconheceram seus pecados e creram em Jesus. E eles não pediam uma reunião de oração. Eles iam para os PGs da igreja e compartilhavam e oravam. Eles iam para os cultos públicos da igreja, onde todos se reuniam e adoravam ao Senhor. Eles não perdiam a oportunidade de estar numa reunião de oração. E na sua perseguição real, no seu dia a dia, na sua luta, eles dobravam seus joelhos, eles clamavam a Jesus, eles tinham o Senhor perto, porque eles receberam a salvação, eles amavam o Senhor, eles eram cheios do Espírito Santo, eles viviam vida consagrada. O Senhor está dizendo, lembrem, basta que vocês se lembrem do relacionamento que tiveram comigo no passado. O remédio começa com a lembrança da conversão, do avivamento, da intimidade com Jesus, naqueles primeiros dias da caminhada com o Senhor. Mas o remédio continua tendo um segundo aspecto. Arrepende-te, arrepende-te. E a palavra usada no grego aqui para arrepende-te significa mude a sua maneira de pensar. É o verbo metanoel, de onde vem a palavra metanoia, que significa arrependimento. Mude a sua maneira de pensar. O que o Senhor está dizendo para a igreja de Éfeso aqui, irmãos? Parem de achar que vocês são bons. O problema, irmãos, da igreja de Éfeso é que ela achou que ela era boa. Ela olhou para o espelho e falou assim, não tem nenhuma igreja que trabalha como a nossa. Não tem nenhuma igreja tão zelosa pela doutrina como a nossa. Não tem nenhuma igreja que aplica a disciplina como a nossa. Não tem nenhuma igreja tão perseverante como a nossa. Oh, que igreja maravilhosa nós somos. Um aplauso para nós! E achando que era boa, ela parou de orar porque ela não precisava mais do Senhor. Ela se bastava a si mesma. E Jesus virou para ela e falou assim, pare de pensar assim. Seja humilde. Entenda que você precisa de mim.
Mude a sua maneira de pensar. Irmãos, eu fui pastor no Chile 7 anos. E a igreja presbiteriana lá é menor do que no Brasil. E tinha um ditado que os irmãos usavam lá que eu ficava chateadíssimo. Em determinados momentos nós estávamos nas reuniões assim, estudando a palavra, em eventos do presbitério, e alguns irmãos se levantavam assim: nós outros somos poucos, pero sí que somos buenos. Eu dizia: miserável, donde há bondade em coisa pouca? Hã? Onde já se viu orgulharmos de sermos uns gatos pingados? Nós não somos bons, nós somos maus e por isso somos poucos. Porque se fôssemos quebrantados e humildes, nós sairíamos em busca de mais pessoas e buscaríamos a presença do Senhor e seríamos bênção em suas mãos. Então, irmãos, nós temos que olhar para nós e reconhecer que nós não somos tudo que nós achamos que somos. E nós devemos nos humilhar na presença de Deus e mudar a nossa maneira de pensar. Se nós mudarmos a nossa maneira de pensar, então nós vamos invocar a presença do Senhor e nós buscaremos ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele. Então o remédio começa com a lembrança de tudo aquilo que você viveu quando o Senhor mudou a sua vida, continua com a transformação, a mudança da maneira de pensar, o arrependimento, que mostra que você não se acha bom. E aí, em terceiro lugar, o texto diz que esse remédio diz: volta à prática das primeiras obras. Você precisa, então, agora voltar a buscar ao Senhor, a estudar as Escrituras todos os dias, a ter uma vida de oração pessoal com o Senhor, a cantar ao Senhor na sua devocional, a estar presente nos cultos da igreja, quando possível, estar ligado pelo menos a um pequeno grupo ou uma sociedade interna da igreja ou a reunião de oração, para viver a fé, compartilhar, continuar crescendo. Você deve ouvir mensagens bíblicas que edifiquem o seu coração, que abençoe a sua vida. Ainda ontem, no jantar dos namorados da igreja, eu sentei ao lado de um casal preciosíssimo. E a irmã muito querida me dizia: pastor, eu trabalho a 1 hora, eu moro a 1 hora do meu trabalho. Então eu já baixo as mensagens do meu celular, ou eu entro no carro, eu boto as mensagens da igreja no YouTube, eu volto para o trabalho ouvindo os sermões da Igreja Unida, pastor. E eu chego no trabalho com o coração abençoado. Eu falei: louvado seja Deus, irmã. Ela diz: pastor, o meu carro é um lugar de culto. Eu boto um hino, eu boto um cântico, eu vou adorando a Deus. Eu chego no trabalho leve e abençoada pelo Senhor. Faz quanto tempo que você não ora na sua casa? Faz quanto tempo que você não invoca a Deus com a sua família? Nós precisamos, irmãos, nos voltar ao primeiro amor. Um dia desses, lá em casa, eu contei isso no sermão ontem, Marquinhos ouviu. Nós estávamos orando por um determinado assunto que precisávamos resolver, e Cleusa me disse: nós precisamos orar. Eu falei: mas nós estamos orando, você está orando? Ela falou: estou. Eu falei: também estou orando. Ela disse: não, nós precisamos orar juntos. Eu falei: tá bom, vamos orar juntos, vamos dobrar o joelho ali na nossa cama e vamos orar. E nós oramos. E aí ela brincou: nossa, parece que quando nós oramos juntos, existe mais poder. Eu brinquei com ela: deixa de ser pentecostal. Mas eu entendi o que ela falou, meus irmãos. Ela está dizendo que a Bíblia diz que quando nós concordamos, Deus atende. E ali nós estamos, marido e mulher, em unidade na presença do Senhor. E Pedro diz lá na sua primeira carta, no capítulo 3, que entre marido e mulher não podem ser interrompidas as nossas orações. Então eu falei com ela: obrigado, querida, por me chamar para orar. Além de orarmos sozinhos, nós também precisamos orar juntos. Que Deus nos dê a bênção de invocar o Senhor sozinhos, em nossa casa, em nossa igreja, em nosso trabalho, e onde Ele nos colocar, irmãos, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém! Volte ao primeiro amor. O texto diz: volte ao primeiro amor. Reconheça, em primeiro lugar, como ouvimos, que há um diagnóstico, reconheça que há remédio.
Mas, em último lugar, o texto nos diz desta manhã, reconheça que pode haver um prognóstico. Reconheça que pode haver um prognóstico. No final do versículo 5, o Senhor Jesus diz assim, versículo 5 todo eu lerei. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Pastor, o que é o candeeiro? Vamos ler o último versículo do capítulo 1. Diz assim, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Pode haver um prognóstico, irmão. Se a igreja de Éfeso não ouvisse, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O candeeiro é a igreja. Jesus está dizendo que se aquela igreja não se arrependesse, se ela não voltasse a orar, se ela não fizesse do Senhor a sua primeira prioridade, se ela não voltasse a estudar a palavra com fé, se ela não colocasse Cristo em primeiro lugar, Jesus ia tirar a igreja dali. Jesus ia fazer com que a igreja morresse naquele lugar, irmãos. Que prognóstico terrível! Se você não volta ao primeiro amor, eu tiro minha igreja daí, caso você não se arrependa. Irmãos, tudo indica, para a glória de Deus, que a igreja de Éfeso se arrependeu, porque ela continuou existindo durante 5 séculos. Mas depois, amados irmãos, infelizmente, por volta do ano 550 da era cristã, a primeira cidade na história da igreja que pegou uma imagem de Maria e saiu na rua fazendo uma procissão adorando a Maria foi a cidade de Éfeso. Tudo porque naquela cidade antes havia a divindade feminina, a grande deusa dos Efésios. E Maria, mãe do Senhor Jesus, foi adotada por João como mãe a pedido de Jesus, você se lembra? E João foi pastor em Éfeso, morreu em Éfeso, e Maria morava na casa de João em Éfeso. Então, essas coisas se uniram no imaginário do povo. A igreja começou a ter imagens nas paredes e nos vidros para se lembrar dos pastores de outrora, dizendo que não era adoração. Mas por causa do coração idólatra do ser humano, as pessoas começaram a colocar aquelas imagens no lugar de Deus e começaram a adorar imagens. Então, diante de uma imagem de Maria, o povo saiu fazendo uma procissão, venerando, que é a mesma coisa que adoração, cultuando a Maria na rua. E, de repente, hoje você vai a Éfeso e não há igreja, não há cidade, só há ruínas. 5 séculos depois, Jesus tirou o candeeiro dele dali. Aquela cidade foi destruída. Você vai a Esmirna, ainda que seja dominada pelo Islã, ainda existe Esmir. E ainda há uma igreja cristã antiga ali. Mas em Éfeso não há nada. Jesus cumpriu sua promessa. Tirou dali o seu candeeiro. Semana passada, alguns amigos meus do City to City Brasil, reverendo Leandro, reverendo Vinícius Jordão, reverendo André Monteiro, estavam lá em Londres, amados irmãos, numa conferência com pessoas preciosas ali que estão tentando buscar revitalizar a igreja em Londres. Nossa missionária Isabela, membro desta igreja, também está ali, junto com seu esposo Vitor. E eles viveram momentos maravilhosos, visitaram a igreja de Spurgeon, de Lloyd Jones, a igreja de Stott. Mas um momento muito triste foi quando eles estavam numa grande igreja que foi relevante em Londres. E hoje a igreja é um shopping center, um lugar cheio de bares, vitrais lindos como a Unida, alguns grandiosos lá na frente, bares, lanchonetes. E ali só há o resquício do que foi aquela igreja. O Senhor tirou o candeeiro dali e só ficou a memória, a vergonha, a obra de arte. A igreja morreu. Irmãos, se nós não nos arrependermos e não fizermos do Senhor a nossa prioridade, daqui a alguns anos, igrejas podem morrer. Nós não gostaríamos de ouvir no futuro
que a unida só ficou a carcaça. Para isso, nós precisamos amar o Senhor, levar o Senhor a sério, estudar a sua palavra, buscá-lo em oração, fazer dele a primeira prioridade da nossa vida, adorá-lo e consagrar nossa vida totalmente a ele. Nós não estamos nesta igreja para agradarmos a nós mesmos, mas nós estamos aqui para servir o Senhor que nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Se não nos arrependemos, corremos o risco de que Deus tire a sua igreja daqui, por causa da nossa frieza e falta de amor pelo Senhor, pela sua palavra, pelos perdidos e por nossos irmãos. Que Deus tenha compaixão de nós. Ao ouvir essa mensagem, eu quero perguntar a você nessa manhã. Você precisa voltar ao primeiro amor? Você reconhece que é um mero religioso hoje, mas está distante de Jesus pessoalmente? Você reconhece hoje que tem que se lembrar de como amava o Senhor de todo o seu coração? Que precisa abandonar a soberba e mudar sua maneira de pensar? Que precisa voltar à vida de oração, de intimidade com o Senhor, de estudo da palavra, de jejum, de comunhão íntima com Jesus? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser um crente consagrado? Você quer ter uma comunhão íntima com Jesus? Você quer ser cheio da alegria do Espírito Santo? Você quer louvar a Deus pela doutrina que a igreja tem, pela teologia que a igreja tem, mas que tudo isso ocupe o devido lugar na sua vida, porque Jesus vai ser o primeiro. E você viverá para Ele, e terá comunhão com Ele, e o adorará de todo o seu coração, e dirá a Ele: Jesus, eu te amo, porque tu me amaste e deste a vida na cruz por mim. Eu quero ter comunhão contigo, eu quero conhecer-te mais, eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo, eu quero ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Se você quer voltar ao primeiro amor, diga hoje: Senhor, perdoa-me dos meus pecados. Eu esfriei na fé, eu me afastei de ti, mas hoje o Senhor me chama a voltar à tua presença. Renova o primeiro amor no meu coração, me enche do teu Espírito Santo, abençoa a minha vida e faz de mim uma bênção nas tuas mãos. Levanta-me para ser um instrumento nas mãos de Cristo Jesus. A mensagem é clara para você hoje. Você não tem opção de sair daqui e continuar do mesmo jeito. Arrependa-se dos seus pecados, clame a misericórdia de Jesus. Volte ao primeiro amor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.